Nós vamos falar hoje sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes. Um tema que, infelizmente, ainda precisa surgir, porque muitas crianças e adolescentes ainda são vítimas de violência doméstica. Nós vamos conversar com o representante do Conselho Regional de Serviços Sociais de São Paulo, o senhor Fábio Rodrigues. Queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Nós é que agradecemos a honra. Queria começar falando sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou no mês de julho 24 anos. A gente sabe que o Estatuto representa, para a defesa da criança e do adolescente do Brasil, um grande avanço. Qual é a importância desses 24 anos aí de trabalho, de atuação do Estatuto? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi um divisor de águas na visão que a sociedade brasileira tem sobre a infância e a juventude no Brasil. Sim. Se antes utilizava-se a doutrina da situação irregular, ou seja, a visão da criança e do adolescente apenas como um infrator ou culpabilizando as famílias pobres, principalmente pela situação precária de crianças e adolescentes, no caso, na época, chamados de menores. Hoje a gente já não tem mais esse termo. O ECA, ele se pauta pela doutrina da proteção integral. Claro. Ou seja, tanto sociedade civil como o Estado estão voltados para o atendimento da criança e do adolescente no sentido de sujeitos de direito, que são passíveis de um atendimento que lhes dê proteção, de fato, para que se tenha o pleno desenvolvimento da pessoa. Porque a infância e juventude é uma fase de especial desenvolvimento da pessoa humana e é necessário que toda a sociedade esteja imbuída para garantir isso, tanto culturalmente quanto nas políticas públicas estatais. Esse entendimento de que a criança, o adolescente não é responsabilidade apenas da família é fundamental para que a gente considere e faça alguma coisa para evitar que números tão alarmantes como os atuais Sim. permaneçam existindo. Não, com certeza. O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que uma lei apenas não é o suficiente para mudar a cultura de uma sociedade. Só que os marcos legais, eles são fundamentais para que a cultura comece a ser mudada. E a gente trazem um tema à tona, inclusive. Sem dúvida nenhuma. E a gente percebe que culturalmente houve um avanço, sim, na visão que se tem sobre a criança e o adolescente. A sociedade começa a olhar, já tem olhado para a criança e para o adolescente como sujeitos que precisam ser protegidos para que se desenvolvam e não culpabilizados por situações irregulares. Sem dúvida. Agora, a gente fala muito sobre essa questão e o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe o tema, né, da violência contra a criança, além de outras demandas e necessidades também em voga, em discussão para a nossa sociedade, mas às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas a impressão que dá é que antigamente não se tinha tanta violência porque os casos que nós conhecíamos ou que vinham à tona eram menores. Agora, isso não quer dizer que esse seja efetivo. O conhecimento da lei, a própria possibilidade de denúncia permite, diante de uma conscientização da população, que essas denúncias aumentem, não Sim. porque os casos aumentaram, mas porque a gente passa a ter mais conhecimento sobre os fatos. Sem dúvida, né? A gente começa a entender a questão privada, ou seja, das famílias que, dentro de seus lares, não como algo agora secreto. Ou seja, os pais, eles não são proprietários de seus filhos. São pessoas que têm a responsabilidade de zelar pelo cuidado, pela educação e prover tudo isso. Mas, nesse caso, o Estado ele passa, assim, a intervir nas relações privadas para proteger os indivíduos, né? Ou seja, situações de violência, mesmo dentro dos lares, precisam ser evitadas, Claro. precisam ser denunciadas. E hoje a gente tem instrumentos que possibilitam isso para todo mundo. A gente tem hoje, pelo menos no Brasil, o Disque 100, que é um canal bastante importante de denúncia. A gente tem os conselhos tutelares que foram constituídos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também são responsáveis pelo zelo desses direitos. Então, essa cultura, aos poucos, percebe-se que tem mudado, apesar de algumas discussões que ainda apontam para um retrocesso. Por exemplo, a discussão sobre a diminuição da maioridade penal, que isso é um retrocesso na visão com relação à criança e adolescente no Brasil. E dentro desse processo de mudança, a denúncia é um fator importante. Uma fundamental. denúncia que é difícil acontecer muitas vezes, ou porque a própria vítima da violência, a criança ou adolescente, não consegue ter voz nesse processo, muitas vezes por medo, por achar que vai trazer um prejuízo ali para a família, afinal de contas, às vezes o agressor é muito próximo, né, um ente ali próximo
dessa Sim. criança. Qual que é a importância e como conseguir promover essa denúncia? Em primeiro lugar, as pessoas precisam ter a ciência de que denunciar situações de violência não significa invadir a vida privada das famílias. Significa, sim, proteger pessoas que estão sendo violentadas. Exato. Né? Nesse caso, eu acho que perder o medo da denúncia, até porque os canais de denúncia, eles não são impositivos, eles não expõem a pessoa policialescos, que denuncia, não expõem inclusive. as pessoas que são denunciantes, que denunciam, no caso, e não tem o porquê a gente ainda se pautar pelo medo da denúncia. Claro. Né? Principalmente em casos extremos, em caso de negligência, que a gente consegue observar, isso tem aumentado. A Secretaria de Direitos Humanos tem recebido mais denúncias sobre esses aspectos, e a gente não pode entender que isso é uma invasão da vida privada das famílias, mas sim a proteção de pessoas que estão em fase especial de desenvolvimento e precisam ser protegidas contra a violência física, inclusive. Agora, a denúncia é um passo importante, agora a prevenção ainda é o melhor remédio, Sem né? dúvida, O popular sem diz dúvida. isso. E a gente está falando, né, de quando a gente fala da prevenção à violência, de muitos danos, muito sofrimento sendo poupado às crianças e às famílias. O que seria uma ação preventiva nesse caso? Eu acho que, na verdade, nós defendemos que, primeiro, a disseminação de uma cultura que privilegia a proteção à infância e juventude, com acesso a direitos, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, direito à saúde, direito à cultura, direito de acesso à cidade. Então, disseminar isso na sociedade eu acho importante para que se possa ter um outro aspecto para se refletir, que não só a criança dentro do seu lar, sendo violentada, por exemplo, pelos próprios familiares. Então, a disseminação dessa cultura é importante, criar condições para que os conselhos tutelares atuem de forma adequada, criar condições para que os centros de referência especializados de assistência social tenham estrutura para atender essas famílias em todos os aspectos. As varas de infância e juventude também precisam ter visões que deem conta dessa proteção. Então, acho que são várias frentes que precisam ser fomentadas para isso. E seres humanos dispostos a mudar, né? Hábitos, conceitos, cultura, porque de fato a cultura da violência, a gente tem prova aí, é só olharmos as notícias que geram aí o mundo, para percebermos que violência só pode causar mais violência, não pode trazer nada de bom para ninguém. A cultura de violência só vai gerar mais violência para todos nós. Então, Fábio, eu queria agradecer a presença do senhor aqui e eu queria convidar o senhor para falar mais uma vez sobre a importância e como a pessoa que está em casa pode denunciar a violência doméstica. Em caso de situações de violência que são verificadas, é muito importante que as pessoas reflitam a respeito, como a gente pontuou aqui, sem medo de fazer as denúncias e acionar os canais que podem, além de receber as denúncias, dar um suporte, uma informação acerca dessa denúncia. O Disque 100, ele é muito importante porque ele é um canal de denúncia e também de informação, ou seja, para saber onde que é o conselho tutelar, quais são os canais de atendimento à infância e juventude, o Disque 100 ele tem esse papel. Além disso, é importante que se procure conselheiros tutelares das suas respectivas regiões, porque eles também são capacitados para informar a população e para zelar pelos direitos de criança e adolescente. Nós também temos as promotorias da infância e juventude, no caso do Ministério Público, que fazem esse papel de zelar pelos direitos com relação a políticas públicas e também a situações de violência. Então, a gente tem canais, só que se não mudar a cultura, ou seja, se a gente não perder o medo de denunciar, a coisa continua do mesmo jeito. Entendi. E aí é com a gente, né? Uma responsabilidade intransferível e que deve ser tida como um cuidado, né, com a nossa infância, com a nossa juventude e com seres humanos que precisam ser respeitados e cuidados. É isso que a gente acredita aqui na Boa Vontade TV, inclusive por isso que a gente conversa sobre esses assuntos. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor Fábio Rodrigues, representante do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, falando conosco sobre o combate à violência contra a criança e o adolescente.